que sempre quando existe frustrações de safras ou o preço do arroz está muito baixo, reflete no nosso negócio pecuário. Então começaram a falar de agricultura e andam juntas em relação ao ânimo do mercado. Ainda o Trump deu uma atrapalhadinha, né, na questão das taxas, aí todo mundo fica, mas o que vai acontecer? Todo mundo começa a quase que colocar a culpa nos outros e assim vai. Bom dia, amigos dos agronautas. Hoje, 9 graus em Uruguaiana, o inverno dando as caras, o outono a pleno. E nós resolvemos fazer um programa hoje de atualizações. Atualizações de mercados, atualizações dos agronautas. E vamos iniciar falando um pouco da pecuária, que está no auge agora da época de desmame, mercado de terneiros aquecendo, meio que nem motor a álcool, assim, demorando um pouco para aquecer. E arroz findando a colheita, praticamente 80%, 90% do arroz já colhido. E a soja, que ainda está aí a pleno a sua colheita, infelizmente confirmando a expectativa de menor produtividade por mais um verão seco no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões produtoras de soja. Léo, tu que roda por aí bastante, vamos iniciar pela pecuária aí, mas se bem que tu também está por dentro desses mercados agrícolas. Nos dá um panorama aí, Léo. Bom dia, turma. Bom Bom dia. revê-los. Bom dia, Léo. Bom, é um ano de retomada, né? Eu estava dando uma revisada aqui em gráficos de preço. Eu gosto de ficar olhando porque a gente nunca, eu pelo menos, tenho um pouco de dificuldade de fixar assim números, muitos números, né? Históricos. Mas a gente saiu lá de um preço abaixo de R$ 200, vamos falar de arroba, ou abaixo de R$ 8 em quilo, né? E a gente vem numa retomada. Em novembro do ano passado, nós chegamos aí num preço muito bom, perto dos R$ 12, 11,50, 12, e ali ficamos no boi gordo, né? E ali ficamos até agora, meados de março, final de março, quando historicamente a gente tem uma safra de verão, né? Que antigamente era em maio, hoje ela é um pouco mais cedo, como a safra depois lá do final do inverno, ela também está cada vez mais cedo. Então eu acho que está tudo dentro de uma certa normalidade. E é claro que sempre que a gente tem uma queda, por menor que ela seja, no mercado, isso reflete no ânimo, né? E, e aí, passando para a parte da reposição, a reposição também a gente vê que sentiu, e estamos em plena comercialização de terneiros, e a gente vê também, talvez por outros fatores, e aí entra a parte da agricultura influenciando, talvez menos dinheiro circulando, um mercado não tão aquecido. A gente tem visto aí terneiro na faixa de 12 a 13 reais, uma base geral, assim, para ser simplista. O que vocês têm visto por aí? Leonardo, eu te acompanho no raciocínio, né? Até porque eu sou vendedora de terneiro, sou peano, enfim, e eu noto que principalmente esse mês deu uma parada, né, na liquidez. Normalmente é muito fácil de vender, né? Janeiro, fevereiro, tu levanta o telefone, eu tenho comprador fixo, mas aí já começa, né? Quem sabe para a semana que vem, um pedido a mais de prazo, pode ficar o gado um pouquinho mais tempo. E também vejo o pessoal com muito medo, Leonardo, na compra, né? Esperando um pouco o que vai acontecer, esperando terminar as colheitas de soja. Tenho escutado renegociação para arrendatário de soja, né? Quem está pagando. Enfim, no meu caso não aconteceu, mas tenho escutado bastante. Eu tenho achado o pessoal mais temeroso.
esse ano que o ano passado. O pessoal também tem reclamado bastante da falta de crédito para a pecuária, que não saiu esse ano, as linhas de crédito desde o ano passado, ou saíram muito poucas. Então, acho que o pessoal está tá num aguardo, assim, para ver o que acontece. Essa é a minha percepção, pelo menos. Não sei, Veloso, Caju, Lívia. Olha, eu acho que sempre. Me escutam bem? Sim, Sim. perfeito. Eu acho que sempre quando existe frustrações de safras ou o preço do arroz está muito baixo, reflete no nosso negócio pecuário. Então começaram a falar de agricultura e andam juntas em relação ao ânimo do mercado. Ainda o Trump deu uma atrapalhadinha, né, na questão das taxas, aí todo mundo fica, mas o que vai acontecer? Todo mundo começa a quase que colocar a culpa nos outros e assim vai. A questão da pecuária ela tem muito a ver com essa questão anímica. Então, mas eu não acredito que vá baixar alguma coisa, porque os preços estão estáveis. Quando a gente vê feiras boas, a gente vê aí leilões bons que ofertam terneiros, tá firme aí na faixa de 12 a 13 reais o quilo. As fêmeas valendo até mais do que os machos, ou seja, eu acho que existe aí, quando a fêmea vale mais do que os machos, significa que o pessoal está vendo que o negócio vai melhorar. Então, essa é a minha opinião. Bom indicativo, né, Caju? Bom indicativo. Quando as fêmeas valem mais que os machos, é sempre um bom indicativo. É um bom Eu penso que nem indicativo. tu também. Então, eu não sei, Hein, Caju? diga. E mercado de genética aí, não sei se tem acompanhado algum tipo de leilão por agora, como é que estão os preços aí, porque é o mercado mais restrito muitas vezes da informação. De genética, vamos falar de vacas registradas e touros. Se eu falar de vacas registradas, segue o raciocínio da terneira. Ou seja, as pessoas estão valorizando bem. A fêmea subiu em relação ao ano passado. Vale mais uma vaca registrada, ou mesmo sem registro, mas padronizada, bem loteada, quando ela está prenha. Está valendo bem, está valendo mais do que ano passado, recuperou-se o preço. Ainda pode melhorar. Quando tu tem registro, quando tu tem gado bom, quando tu seleciona, tu muitas vezes merece mais valor. Muitas vezes tu não consegue. Agora, o touro está muito parado. A gente sempre tinha vou falar da minha empresa, né? Não sei se isso aí também reflete o que é no mercado. O Veloso pode me ajudar. Nossa empresa, ela sempre costumava ter uma venda importante no outono. As linhas começavam a se mexer, né? Os aguapés, e aí a gente tinha lá uma venda de animais sem tanto qualidade, o pessoal vinha buscar aqui um touro mais comercial, mas tinha esse mercado no primeiro semestre. Eu não estou enxergando, o pessoal não tem ligado. Ou então a concorrência está me desbancando, talvez seja isso. Eu não esteja sabendo colocar bem meu produto, promocioná-lo. Eu acho que não, Caju. Né? Talvez a minha empresa esteja perdendo competitividade na parte né? Mas eu não estou vendo assim muito mercado de touros. Mas é o Veloso que me ajude, né? Ele trabalha com vários, e eu aqui não. Mas depois a gente pode falar mais de genética em outros aspectos, né? Que é a questão dos mundiais aí que tem por aí, enfim. Depois Vamos entrar. Tá. Vamos entrar nessa pauta aí. Mas eu acho que é importante também, acho que tem muita gente que nos ouve que produz grãos, né? Só para nós dar um panorama geral aí, a questão do arroz, que eu comentei no início, que a safra tá finalizando e se confirmou, né? A expectativa de uma safra muito boa, porém com preços deprimidos, vamos chamar assim, né? Aquela velha lei da oferta e da demanda, ela entra em cena aí, então o que era um arroz de R$110 há um ano atrás, 100, R$120, hoje é um arroz de talvez R$80, se tiver negócio. Então, isso Estou vendendo. plenamente. Estamos vendendo. A quando? À vista, estamos vendendo aí. Eu concordo com o Caju quando diz que o ânimo do agricultor acaba refletindo na pecuária, e então acho que isso mostra um pouco também o porquê que o mercado está um pouco parado na pecuária. Sobre a soja, né, que também
Diferente um pouco do arroz, a soja teve o seu auge maior há 2, 3 anos atrás, onde chegou a bater aí em R$ 200 a saca. E hoje, muito estabilizada aí na faixa de 130, R$ 140, isso com uma expectativa, talvez, que essa confusão toda do Trump aí tenha alguma consequência positiva para nós, aí talvez a China venha com mais fome e acabe o dólar dar uma disparada e tem toda uma relação direta com o preço de soja. Mas não está tão bonito não o mercado agrícola. No mercado futuro foi uma das coisas que reagiu bem, né? O boi, né? Com essa confusão aí. E tem todo esse tema dos ciclos pecuários aí em vários lugares do mundo com redução de rebanho. Então, a perspectiva para o mercado de carne, não sou especialista, mas ouço os especialistas, é muito boa, né? E, Sim. e a gente falando de preço aí, né, Ricardo? Arroz abaixo dos 80, soja ali. Volto ao custo do que a gente produz, né? Então, o arroz já vem agora para muito perto do custo de produção, o preço de venda. Sim. A soja também. E a pecuária que a gente está batendo muito na tecla que com esse patamar de preços atuais, a gente consegue ajustar e vender acima do nosso custo de produção. É, E batemos na tecla também de aproveitem os próximos 2 anos para fazer uma gordurinha, né? Porque vai chegar lá adiante e a gente vai produzir abaixo do acima do custo de produção, vai a vender, margem está favorável, desculpa, né, vai Leonardo? vender abaixo do custo de produção de Mas novo, eu né? Então, concordo cuidado ao contigo. assumir, a carregar demais o custo do sistema, Léo, eu porque acho chega um momento que a Yara sempre nos provoca para a gente trazer alguns números aí, né? Eu acho que é importante, assim, o produtor ter o nosso ouvinte, né? Ter uma ideia do que é um custo de produção. Por exemplo, numa pecuária, tá? Custo de produção aí varia de R$ 1.000 a R$ 2.000 por hectare, tá? Quanto mais extensivo, mais perto do 1.000, quanto mais intensivo, pode até chegar a mais de R$ 2.000. A Hectare, soja, ano. É bom frisar. hectare ano, né? A soja, tu já trabalha com números ao redor de R$ 6.000 por hectare, tá? E o arroz, que é uma coisa que sempre assusta, nós temos custo na volta de R$ 15.000 por hectare. Então, é um investimento muito grande no hectare de uma lavoura, né? E quando tem uma depressão nos preços, isso leva a essa realidade que o Léo está colocando, e que se tu não é uma empresa estruturada do ponto de vista de gestão, o agricultor, principalmente, começa todo esse problema de endividamento que a gente está vendo aí de novo, essa discussão de securitização, entre outras coisas aí. Então, acho que é importante só trazer esse relato aí Me para a gente me permite debater. complementar, Ricardo, já que nós estamos falando para alguns ouvintes que gostam de aprender algumas coisas, que não estão bem ao par dessa questão do custo, não são agricultores, não são pecuaristas, ou são nossos ouvintes, ou são ouvintes que querem saber mais. Essa diferença de custo entre o arroz e a soja, falasse 5.000 para plantar a soja, um hectare, né, R$ 5.000, e o arroz 12 a 15, muito mais. O problema é o seguinte, só que, mas como é que o cara planta arroz e não planta soja? Primeiro, que o arroz ele é muito mais garantido, ele não oferece tanto risco, porque se eu tenho água na barragem, eu irrigo e que venha a seca que eu vou produzir. É o caso desse ano. Foi muito seco mesmo, e o arroz está aí, sendo bem colhido, com um preço baixo, porque alta produção. Ou seja, ele custou muito, mas ele garantiu a safra porque tem a irrigação. Viu, Lívia? Tu também deve estar aprendendo um pouco aí. E a soja, Caju. só um pouquinho, a soja, ela não é, muitas vezes não é, como ela não é irrigada, ela fica à mercê do tempo. E se não chove na hora certa, vai tudo pro beleléu. Então essa é a diferença, é mais barato
E também tem a questão da produção a produção do arroz e a produção da soja, que são diferenciadas. Fala, Léo. Era isso aí que eu ia falar. Uma soja que vai produzir 4, 5, 6 mil quilos no máximo numa soja irrigada, e num arroz vai produzir 10, 11, 9 mil quilos de grão. Então tem essa diferença também nos custos, né? Sim. E aí só para que eu estava tentando, mas não me expliquei bem antes, que eu acho que fica fácil de entender, é quanto esses R$ 1.000 que o Ricardo falou por hectare representam por quilo. Se eu produzir 100 quilos de boi por hectare, vai me custar R$ 10. E hoje eu estou vendendo acima dos R$ 10. Então, esse número eu acho ele bem didático, né? É, Porque por um bom tempo a gente ficou vendendo a R$ 7, R$ 8, produzindo aos mesmos 10. exatamente. Então, esse é um valor a ser perseguido, né? Mesma coisa no arroz por saco, na soja por saco. Hoje se produz muito próximo ao preço de venda, e isso é perigoso, né? Eu ia comentar que a margem está favorável, né, Leonardo? Do ano passado para cá, eu sempre comento que 23 para mim foi um trauma, que foi. Eu tenho em mente aquela vaca R$ 5 que eu nunca vou me esquecer, que nunca tinha acontecido. A margem está favorável. O meu custo de produção tem sido mais ou menos esse, Leonardo, nosso, 9,73, e a gente está vendendo animais a 13, então é uma margem boa, e que tem que segurar, né? Mas eu noto muito isso, que apesar, né, do mercado estar parado, tá, a gente está um pouquinho mais pessimista, a pecuária esse ano está indo bem, é a minha percepção. Viu, Yara, o teu custo tá quanto? Oi? 9,73? É, O nosso está 9,73 mais ou menos o quilo. 9,73,4. Ó. Estamos juntos. Esses aí fizeram. Desafinado. Essa precisão. Ô, Léo, me lembrei daquele professor que falava da condição corporal da vaca, né? Que era 3,24, né? Não, e eu me lembrei de um capataz que tu perguntava para ele, e aí melhorou a pastagem, ele dizia assim, melhorou uns 23%. Ele nunca dava um número redondo. Que categoria, hein? Não, é de barbado. Mas, pessoal, eu acho que foi bom, assim, esse nosso debate inicial aí de atualizações de mercado, mas nós temos agora, no curto prazo, o Mundial da Raça Braford no Brasil, e daqui a um ano nós teremos o Mundial da Raça Brangus, e daqui a 2 anos o Secretariado Mundial da Raça Angus. Então, o Brasil, em vez de estar recebendo Copa do Mundo de futebol, vai receber agora a Copa do Mundo das raças bovinas. Caju, nos dá um panorama aí, que eu sei que tu tá em todas. Tá bem, eu vou falar sobre os mundiais. Mas antes, eu gostei muito dessa nosso início de programa, quando se fala em custo para plantar 1 hectare, quando se fala em que produz. Eu acho que, como dica, eu diria, ou como sugestão, eu diria que a Lívia poderia preparar o seguinte: 1 hectare de arroz custa tanto e produz mais ou menos tanto. Então eu tenho uma receita de tanto. 1 hectare de pecuária custa tanto e eu produzo mais ou menos tanto. Uma coisa assim, uma regrinha básica para as pessoas entenderem as diferenças das culturas e das atividades, tá bem? Eu acho que isso é muito didático e Bem bom. digamos, o ignorante, num bom sentido, clama por uma regrinha dessas aí. Tá? Até mesmo nós não temos uma consciência muito clara disso, né? Como quanto varia. Bom, vamos lá. Não, só vamos definir bem no grupo depois os extremos, porque tem muita variabilidade, né? Claro, não. Aí tem. Aí tem o nosso Uma professor ideia. aí. Aí tem o cara, se o cara é bom produtor ou não, mas na média, digamos assim, acontece isso, né? Perfeito. Pega na média. Perfeito. Aí eu considero, por exemplo, quer ver uma coisa? Como nós trabalhamos com uma área grande na pecuária, nós trabalhamos com, tu sabe, né, dentro do benchmark, nós trabalhamos sobre média. Nós estamos indo na média. E indo na média, nós ou temos bom resultado, escutem só. Quando o ciclo é de alta, nós temos bons resultados. Quando o ciclo é de baixo, nós temos maus resultados. Certo? Sendo um produtor de volume e na média, andando na média. Quando tu está na média, tu está ali, tu está balançando. Tu pode, no preço ruim, tu sofre. Né? Tá? Bueno, seguindo, mundiais. Né?
É muito bom agora a gente ver que os olhos do mundo se voltam para o Brasil. Não é à toa que os mundiais das raças estão sendo realizados ou vão se realizar aqui. Aqui a pecuária é pujante, uma pecuária competitiva, uma pecuária sustentável. Isso que nós temos que mostrar quando somos visitados. Acredito que essa seja a pegada da Abrangos, muito, que eu estou intrinsecamente envolvido, né? Fui convidado, vejam só, o decano aqui de vocês foi convidado para ser o presidente do Mundial do Brangos. Né? Então eu sou assim. Por quê? Por que o Caju foi convidado? Porque eu estou sempre lá em cima, temos fazenda no Mato Grosso, eu estou circulando sempre. Então eu sou uma pessoa assim de fácil acesso e conheço bastante a realidade brasileira. Tanto que a nossa associação fez questão de impor, veja bem, nem foi feito uma escolha por votação. Nós, na diretoria, impomos ser a sede em Londrina, sede que vai ser feito esse Mundial do ano que vem do Brangos. Já falamos do Brafa, já falamos, mas assim, ó, no ano que vem vai ser feito em Londrina, por enxergar Londrina um lugar central e que as pessoas que vêm nos visitar, seja aqui dos países da América do Sul, seja México, Estados Unidos, Austrália, né, eles possam conhecer um pouco do que se faz e bem feito se faz aqui no Brasil Central também. Não vê só a base onde tem os criatórios de genética, eles são muito parecidos com a Argentina, aqui, essa base forrageira, tudo o sistema de produção, né? Mas o Brasil, bonito de enxergar, não é só o sul aqui. Nós temos que enxergar um pouco a braquiária, nós temos que enxergar a integração da soja com a pecuária, nós temos que enxergar também o volume do gado branco, né? Que 80% do nosso gado é zebu, e nós estamos pleiteando aqui como raça o coadjuvante. O coadjuvante é aquilo que tu quer melhorar tudo aquilo de bom que nós temos através do cruzamento. Então, o Brangos será, nosso Mundial, o pano de fundo. Mas a gente quer mostrar muito mais a pecuária pujante brasileira. Isso que é a intenção. Levando, então, para um estado que, e na volta de Londrina, tem grandes exemplos de produtividade e tal, e sucesso. Bom, quanto ao Brafo, que agora começa logo em seguida, nós vamos ter visita aqui em Itaqui, Uruguaiana, Livramento e depois Camaquã. 4 criatórios serão visitados numa gira prévia a Esteio, porque a sede do Mundial vai ser onde acontecerão os julgamentos e os leilões e palestras, será em Esteio. E, previamente isso, terá 4 dias em cidades diferentes de visita os criatórios de maior volume, né? E aí, provavelmente, esse pessoal mostrará, além da sua genética, que deve estar toda Esteio, embarcada para Esteio, mostrará o seu sistema de produção. Então isso é muito bonito, dizendo onde é que saem os craques, onde é que saem aqueles animais que ele vai passar em pista lá em Esteio. Né? De um trabalho assim, com tantas cabeças, com tal sistema de melhoramento utilizado, né? Nutrição perfeita, campos, escala grande, enfim. Eu acho que é muito interessante. E depois, lá adiante, agora nós estamos no Brafo esse ano, temos o Brangos em março do ano que vem, e depois, no outro ano, vai acontecer o Mundial do Angus. Eu não sei como é que é o nome do Mundial, tu falou do outro nome, secretária. É secretariado, né, Mundial de Angus. Pois é, aí eu estou um pouco por fora, porque tem tempo ainda, né, para a gente se atualizar nisso aí. Até Não, mas eu esse dia conversando com o produtor de Angus, ele me explicou por cima. Ocorre a cada 2 anos e este ano é na Austrália. E lá na Austrália é passada a bola para o Brasil, que daqui a 2 anos, em 2027, recebe aqui no Brasil esse evento. Bom, eu também gostaria de falar para vocês que eu tive o privilégio de participar de congressos mundiais da raça Brangos, certo? Como dirigente, como criador, também curioso, a gente viajou. E eu quero dizer que nós vamos tentar fazer um pouco diferente do que fizeram para nós. As nossas visitas
eu chegava na propriedade, em vez de a gente enxergar o gado, enxergar a vaca, o terneiro ao pé, as estruturas, as estruturas de trabalho, os currais, etc., Instalações. os campos, as pastagens, a gente chegava, tinha montado perto da casa um monte de gradis, assim, como se fossem uns bretes feitos por encomenda. Ali tinha meia dúzia de bichos para vender sêmen, para vender embriões. Foi assim, muito chato isso, eu achei muito comercial. Né? Por isso que eu vou vir com essa ideia de que a gente não podia repetir isso. A gente tinha que mostrar aquilo que as pessoas têm vontade de ver. Eu não vou num congresso para comprar bicho, nem não para adquirir, não. Eu quero saber como é que funciona a pecuária naquele local. Né? Eu quero me inteirar, talvez alguns exemplos de o que fazem eu posso trazer para casa. Né? É isso que a gente quer. O sistema produtivo. Né? Então, esse erro nós não vamos cometer. Nós vamos estamos, para vocês terem uma ideia, as fazendas que foram ou serão escolhidas para receber a gira, vai ter uma pré-gira no Brangos e uma pós-gira. A pré-gira serão fazendas que vendem genética. E essas fazendas precisam pagar para participar, porque será um belo momento de visibilidade do seu negócio, né? Mas não todos os animais bons vão para Londrina. Os animais, aqueles de cabanha, né? de pista, ou rústico, vai tudo para Londrina. Lá vai ser uma grande, talvez seja a maior exposição em Brangos que o mundo já presenciou. Porque nós temos, na raça Brangos, muitos criatórios que levam rústicos, que não precisa domar, não precisa cabrestear. Os animais vão para um julgamento e eles são rústicos, né? Eles não são mansos. Tá? Então, isso acontece no Brangos. E vai ter, depois dessa exposição em Londrina, vejam só, uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul que faz a seleção do gado, né? Investe em genética, produz animais, faz ultrassom, separa por qualidade de carcaça e depois manda para Campo Grande, lá onde é abatido e onde vai para o restaurante, né, que vocês acho que já conhecem, o Vermelho Grill, e aí no cardápio tem bife de Brangos, com toda essa originação. Então essa cadeia curta nós vamos mostrar para esse pessoal. Tá? Os caras vão terminar lá uma noite, lá no Vermelho Grill, comendo carne de qualidade de Brangos, vai ser um show. Depois, no outro dia, isso para terminar o congresso, nós vamos pegar aviões, quantos tiverem teco-teco lá, pequenos, e vão para descer no Pantanal, aonde nós vamos ver um gado Brangos cruzando por dentro daqueles rios lá, o Correntoso e tal, e depois vamos também fazer um churrasco lá no meio do Pantanal, junto com os jacaré, com os tuiuius, com as antas, e vai ser muito legal. O pessoal vai ver como se cria Brangos num lugar hostil, com grande desafio por ser, né, uma pecuária diferente, a pecuária do Pantanal. Tá? Então, eu gostaria de dizer que isso está sendo montado e que provavelmente vai ter uns gringos, né, Ayara, que vão voltar enlouquecidos. Porque vão chegar aqui e dizer, não, mas e aquela coisa do desmatamento? Que é desmatamento? Nunca vão ver tanta árvore, né, junto com a produção. Isso vai ser bonito. Mas a gente, não, realmente, aqueles caras lá são invencíveis no ponto de vista de competição. Né? Eles não têm como bater o Brasil. Então eles vão dizer, vamos parar, vamos comprar carne deles e deu. Tem data já, Caju? Março 12 de a 24 de março de 2026. Começa aqui no Rio Grande do Sul, sobe, Paraná, São Paulo, depois vai para Londrina, que São Paulo é uma fazenda muito perto de lá. Não estão definidas as fazendas ainda, elas têm que se habilitarem e todas elas têm que ter um volume de gado considerável, não querer mostrar animais assim poucos, mostrar volume, né? E boa acessibilidade para chegar ônibus e carros nas fazendas. Tá? Então tem vários critérios que estão sendo computados aí para que o visitante tenha maior conforto e também tenha maior crescimento de informação, assim, que vale, que possa ser exemplo. Eu acho que o Brasil é exemplo de volume, né? Nós temos que mostrar volume para esse povo. Tá bem? Perfeito, Caju. Obrigado aí pelo relato bem completo. E a Brafor é quando? Tem data, a Brafor? Tem agora, data já também? Final do mês agora. Não sei se alguém pode final confirmar, do mês já. Mas é agora, final do mês. 28 começa. 28 de
abril. Isso. 28, 29, 30, 28, 29, 30 e não sei se 31, agora já me perdi. Não, primeiro. Primeiro é essa gira que termina em Camaquã, né? Começa na Pitangueiras, vou falar os nomes agora. Pitangueiras é a primeira, depois vem para a Fazenda Sossego aqui, depois vai para Celina, ali a Celina chama Bela Vista. Bela Vista, livramento. E depois se mandam para Camaquã, tá? E lá no Paulinho Zambuja. Né? Termina e vão para o Esteio. Isso aí, tô confirmando aí, tá certo, Caju. Caju tá com tudo Yara, eu queria, Oi. então, voltar um pouco, já que tu tem uma boa bagagem americana, tá? Queria te provocar, assim, para tu fazer uma análise dessa questão aí do Trump, que assustou os mercados na semana passada, e mesmo pessoas liberais, né, de direita, talvez mais alinhadas ao Trump, também se assustaram com esse tarifário proposto, esse protecionismo, e parece que o mundo não viu bem isso. Não sei, queria que tu falasse um pouco sobre isso. Não sei se a Lívia também não Tu quer sabe, participar desse debate aí. Ricardo, tu sabe que eu estava lá, né? Inclusive fiz os agronautas direto lá dos States. E eu fico em 2 lugares lá, que é Maryland, que é um estado bem, bem liberal, e no Texas, né? Que é o eleitorado do Trump. E é interessante, assim, porque eu estava lá quando ele estava anunciando as tarifas. O americano está bem assustado, sabe? É uma coisa engraçada de ver, porque eles não são de falar de política. Eu sempre digo que o americano ele é muito educado. Uma das coisas que eu mais admiro no povo americano, as pessoas não falam, não dão opinião, respeitam muito a opinião do outro, tem assuntos tipo política, futebol, que a gente fala aqui no Brasil, a gente não pode falar, eles realmente lá não falam, não perguntam. Então, eles estão bem assustados com o que está acontecendo, não é esperado, eles acham que tem algo por trás, né? Eles acham, não, deve ter uma estratégia, deve ter algo que vai mudar. Mas eles estão bem assustados. Me chamou a atenção que no Texas também, que é o eleitorado dele, ali na parte de Washington, que é a parte que eu frequento mais, é muito funcionalismo público, né? O Alexandre, propriamente, tem muitas colaborações com o governo americano, estão todas suspensas, com todo o mundo estão suspensas colaborações de pesquisa até segunda ordem, estão suspensas todos os dinheiros que estariam voltados para pesquisa em colaboração com os 2 países. Muita gente sendo desempregada, então, assim... pessoas que eu conheço perderam o emprego do dia para a noite, tu não volta mais nos estabelecimentos de governo, tu é despedido, tu não pode voltar mais, então assim, meio caça, me parece assim uma coisa meio caça às bruxas, mas ninguém sabe os motivos que o pessoal está sendo despedido, lembrando que o funcionalismo público lá não tem estabilidade, que nem no Brasil. Então, nos chamou a atenção, principalmente ali na região de Washington, o medo das pessoas, né? O que vai acontecer? As coisas muito mais caras, uma inflação de supermercado mais cara, posso dizer para vocês assim, ó, 10, 12% em produtos que a gente consome. Então, uma coisa assustadora, porque os 4, 5 anos que a gente teve lá não teve isso. E no Texas me chamou a atenção porque o pessoal é do Trump, né? Ele é de direita e eles estão com medo. Eles estão com medo. Eles não estão mais com medo porque sempre tem a garantia de preço, né? Quando teve a guerra comercial com a China na soja, vocês lembram que o Trump já fez isso na época da pandemia? Ele bancou os produtores a diferença. Então, ele bancou quanto que ele pagaria a soja no mercado externo, o governo americano bancou. Então, eles acreditam que se tiver alguma coisa na questão do comércio exterior, o Trump vai pagar. Mas, por exemplo, eles importam do México, né, terneiros. 10% do gado que entra nos Estados Unidos é do México e do Canadá. E essas fronteiras foram todas tarifadas. Então, eles estão aguardando, assim, mas tu nota um temor. E eu ia trazer um dado para vocês, pessoal, que eu fiquei impressionado. Não sei se vocês sabiam, mas isso até estava vendo aqui no celular, a balança comercial da China. Eu vou até dizer porque eu acho interessante, assim, ó. Em 2000, os Estados Unidos dominavam as trocas globais com 2 trilhões de dólares no comércio exterior. E a China com 474 bilhões. Em 24, que foi o ano passado, a China lidera com 6,16 trilhões, um aumento de 1.200%. E os Estados Unidos ficou em 5,33 trilhões, um aumento de 167%. Então, a gente não tem noção do nível, né, que a China está em todo o mercado global. O superávit da balança comercial chinesa, ela passou de 17 bilhões em 2000 para 1 trilhão de dólares
em 2024. Então, assim, é 60 vezes o valor. Isso aqui é um dado da FGV. E outro dado interessante também é que o déficit comercial dos Estados Unidos, ele cresceu, ele era de 420 bilhões e passou para 1,2 trilhões. Então, é algo de muito impacto Isso dentro dos assusta. Estados Isso Unidos. assusta que Isso pegou fatia assusta. americana. Outra coisa, em 2000, 40% das exportações chinesas iam para os Estados Unidos. Hoje, só 12% vai para os Estados Unidos. Então, impacta muito pouco a China e impacta muito os Estados Unidos. Então, assim, quando tu começa a entrar um pouquinho nos dados, e aí entra muitos produtos agrícolas, eles têm esses dados, né? O americano tem dado, informação não é o dado, né? Do dado ele faz uma informação, a gente nota o pessoal bem assustado, assim, tá um clima, assim, a primeira vez que eu fui lá, que eu senti, sabe, quando tu sente, assim, um clima que as pessoas estão desanimadas, eu estive em Houston também, Caju, depois do Roberto lá, o pessoal também estava preocupado, inclusive muito pela questão desses 10% desses animais que entram via Canadá e México, então, assim, senti um clima Yara, mas o preço está Yara, aquecido, né? Uma coisa importante agora, aí. lá em Londrina, que a gente foi lá para justamente fazer o lançamento do Mundial do ano que vem, eu tive lá, e teve uma exposição, 40 animais brancos. O jurado era um brasileiro que vive há 26 anos em Houston, Texas, né? Ele é jurado internacional, ele é criador de brancos e, bueno, ele é talvez um candidato para ser jurado aqui. E a gente conversou muito com ele. Eu já conhecia ele de outras jornadas e vamos lá, só para fazer um contraponto. Ele texano, né? Ele é super segue, gosta do Trump São loucos por ele, sim. e ele diz assim, tio, vamos voltar a ter moral nesse negócio do comércio, ou seja, nós estamos subsidiando muita coisa e agora vamos parar com esse dinheiro aí, vamos começar a pensar em nós. Essa é outra visão, ou seja, os Estados Unidos querer fazer com que tudo que acontece reverta em favor do americano. Então, isso que ele me passou. Eles estão, claro que eu acho que deve ser esse basta do Trump aí, né? Deve ser, talvez ele não tenha tido habilidade e sabe como é que é, né? Tudo que é meio radical, né? Tipo, não dá certo, né? Radical. Mas gente já viu isso aqui, né? A polarização, o radicalismo, isso não é bom. Mas eu acho que é meio um blefe, sabe? Eu acho que isso aí é meio uma jogada. Na minha concepção, né? Não pode ter uma pessoa que comanda um país como os Estados Unidos, né? Ser um louco total. Eu acho que deve ter alguma a coisa por trás, é isso que eles dizem. Seja, deve ter uma intenção, tem uma estratégia. Vamos parar com essa bagunça, vamos dar uma... Eu comecei o episódio de analista de mercado, eu vou terminar de cientista político. Troca o Mas chapéu. eu acho que isso aí é uma guerra, isso é geopolítica, né? Ele Total. Para mim, ele não tá só blefando, ele tá golpeando a China de alguma forma e algumas coisas que eu li é que tem um impacto importante em empregos na China, porque por menor que seja a participação, e eu acho que não é pequena, né, de mercado de produtos chineses nos Estados Unidos, a Yara trouxe aí uma queda, né, veio para 12%, pelo que tu falou, Yara. Eu não Segundo conheço os números, mas por menor que seja, tu multiplica na base chinesa de população e isso dá um impacto grande. Eu li algo como 200 mil empresas que vendem, por exemplo, na Amazon. E o mercado dos Estados Unidos é um mercado gigante, né, consumidor. Bom consumidor. Então, esses pauzinhos aí que ele está mexendo vão, sem dúvida, golpear a economia chinesa em cheio, né? E resumindo, vai sobrar um suco para nós aqui, né? Tem que repicar na gente aqui, né? E aí, alinhado com o ciclo pecuário e tal, nós vamos vender um boi a R$15, quem sabe, ano que vem. Aí sim. Ia ser Aí bom, sim. né? Mas outro dado Desculpa, Caju. Não, é o seguinte,
eu tenho um pensamento resumido dessa história do Trump aí. Porque no radicalismo todos perdem, mas perde mais Com o certeza. especulador do que o produtor. Não, e uma coisa interessante, Caju, assim que tu falaste do teu amigo, esse da Brangus, o produtor rural tem total confiança, né, no Trump. Eles estão assustados, mas eles acreditam que algo tem por trás, tem uma estratégia que vai dar certo. Eles estão um pouco assim, mas eles acreditam. Então é interessante também ver a confiança deles no setor produtivo, né, primário na administração Trump. Isso é uma coisa interessante. Mas então, Leonardo, tu falou, né, que vai sobrar um caldo para nós. O Alexandre Prats, aquele meu primo que eu sempre falo que trabalha no mercado internacional, ele teve agora, foi mês passado, teve uma comitiva brasileira que foi ao Japão. Eu não sei se vocês acompanharam a comitiva do Fávaro, do ministro Não da fui Agricultura. convidado, senão eu acompanharia. Eu não fui convidado. Acompanharia, Não Caju. fui. Pois é, eu vi, saiu, sabe que eu saiu pouco nos jornais, mas o Brasil abriu, né, vai exportar para o Japão, e eu não me lembro qual é o país do lado, mas Vietnã. Vietnã, né, Lívia? Uhum. Então, assim, e disse que foi muito boa, ele participou, esse meu primo, e ele disse que foi muito boa a recepção para novas aberturas comerciais para o mercado de carne brasileiro. E entrando no Japão, eu sei que a cota é pequena ainda, mas tu tem um cartão de visita para entrar em outros, que é um mercado super exigente. Então, acho que é uma notícia boa também para nós, pecuaristas, essa abertura de mercado para mais países, principalmente os asiáticos que pagam bem, né? Falando em Sim, abertura Yara. de mercado, não falamos sobre a aftosa na Europa, né? Não falamos até porque eu não tenho É conhecimento para falar, mas acho que é um bom assunto. O verdade. assunto eu tenho outra coisa para falar. Tá, Eu fala, ia até Lívia. complementar, eu queria só complementar um pouquinho, era do que tu falou, do que também o Caju trouxe, porque digamos assim, um dos eventos, né, tu falou ali liberal, o pessoal lá dos Estados Unidos, o liberal, é diferente do liberal aqui, só para o pessoal não Não confundir o confundir o republicano. termo, que é É verdade. engraçado. Então, o pessoal mais à direita lá é republicano E e o pessoal o liberal, né, é a é esquerda. mais à esquerda. E aqui no Brasil, não. Então, a gente usa o termo liberal aqui para, digamos assim, o pessoal que estaria mais no centro, Verdade. nessa Boa, linha, boa. pensando no liberalismo econômico, vai mais para essa linha aí de liberal, talvez mais até pendendo para a direita. E teve o Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre na semana passada, e foi muito legal que estava assim, justamente essa história aí do Trump, tarifaço, não sei o quê, geopolítica, isso que o Léo comentou, foi muito discutido. Por quê? Porque ali no fórum tinham muitas pessoas especialistas em geopolítica, ciência política, economia. Então, teve o Antônio da Luz, por exemplo, em um painel muito bom falando sobre o agro. Então, tudo isso foi trazido à tona e às vezes as pessoas que estão ali muito, né, na cidade, muito urbanas, pegaram um pouquinho disso. Ah, mas o que esse tarifaço aí vai influenciar no agro, por exemplo? Então, isso a gente foi Tu participasse, debatendo e Lívia? Tá, e sim, qual participei. é que é, por exemplo, tu assististe o Antônio da Luz? E aí, qual Sim. é a dica dele? O que ele fala sobre isso? Ah, o Antônio foi sensacional, assim, foi o painel, acho que um dos que eu mais gostei, porque ele trouxe, o nome do painel, Caju, era Além do Verde, que a gente tem que olhar o agro e olhar a produção, além desse viés aí muito ambientalista, talvez, e muito preservacionista, ele focou muito na questão econômica, na questão social, então ele trouxe ali os dados do PIB, de toda a parte social, todos os empregos que o agro gera, não só a produção primária. Então, ele explicou, assim, questões um pouquinho básicas que quem está no campo entende, mas quem está, às vezes, de fora não vê. Tudo isso, por exemplo, a importância dos insumos. Então, falando, olha só, a guerra na Ucrânia, olha o que gerou aqui dos nossos preços de insumos, fertilizantes e outras coisas. Então, tudo isso a gente está conectado. E no final das contas, a gente tem que perceber que uma coisa lá do Trump vai respingar aqui, seja para o E bem nessa questão do ou para o tarifaço, mal. qual foi o parecer dele? Tu te lembra? Tu pode nos passar sobre o que o Antônio da Luz viu dessa guerra comercial? Olha, Caju, especificamente agora, eu não lembro exatamente o que ele falou do tarifaço do Trump. Não foi, assim, o foco da palestra dele ali em si. Mas de que, sim, a gente tem que estar, digamos assim, sempre atentos a esses movimentos que não adianta, não é assim, o meu preço aqui, né, por exemplo, da carne, a carne aqui. Mesmo que a gente não exporte
na maioria, a gente não exporta a maioria da carne bovina, por exemplo, o que a gente exporta é a maioria para a China. Então, isso a gente vai ser afetado de uma forma ou de outra. Então, esse ficar atento aos movimentos políticos, digamos assim, de uma forma geral, acho que foi talvez uma ressalva de todos eles ali, não só do O Antônio, mas de meu outros. afilhado estava nesse. Eu não consegui conversar com ele, isso estava bastante prestigiado, tinha bastante gente, né, Lívia? Tinha bastante. Olha, eu acho que foi um dos maiores fóruns, assim, em termos de público que eu fui. E já faz alguns anos, acho que é o 3º ano, que eles dão um espaço bem legal para agronegócio. Tinha esse painel do Antônio, que era grande. Teve um outro pequeno também, um outro painel menor num outro palco, que teve ali na outra parte do fórum. Que daí eu até falei um pouquinho, a gente falou assim, mais essa parte também de comunicação, do agro, foi bem legal. E, bom, foi um espaço, assim, muito, muito prestigiado, porque realmente a gente está falando bastante desses temas aí há tempo, Ah, então, eleições do ano Lívia, que o vem. meu sogro, Oi. ele ficou muito chateado, porque ele abriu o jornal e só falava South Summit, startup, e ele disse, mas é uma inteligência artificial, ele deu um Querida. noche no homem, ele disse, mas eu não tô... Daí a gente tem que explicar tudo, uma por uma, o que significa. Então tá, o South Summit, mas o que é isso? Que feio, Caju, mas É, que que bárbaro feira ele é com essa? 90 anos ter essa curiosidade, mas que Não, coisa então precisa fantástica, né, ver que Caju? legal. Olha só que legal, uma coisa que eu quero, uma coisa, uma ternura só. Ele querendo saber e o neto explicando. Entendeu? Vou que levar ele no legal. próximo Legal, é? ano, Aí no Caju. próximo ano ele vai estar lá, de Salsando, startup, Mas capaz que não. Que bárbaro. Que É. legal, que legal. Escuta, O Ricardo deixa eu acho que falar saiu, uma coisa né? para Acho que eu só você. vou deixar uma deixa Diga, aqui, diga, diga, Caju, diga. pra gente dar o agradecimento para os nossos apoiadores. Quero só deixar aqui a nossa deixa e seguimos. Tá. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, Progresso Genético gerando lucro. Affectum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuc, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuc. Datamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Telexeia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Seguimos, então, depois dos nossos apoiadores. Sabes que, falando nisso, eu vi atentamente o nosso episódio, o último, com o Zé Alberto. Queria dizer que teve uma repercussão muito interessante e nos leva a crer que nós deveríamos perseguir esse tipo de conversa com pessoas da comunicação. Dá uma maior ibope isso aí, sabe? E é bom porque a gente começa a ouvir coisas que fazem sentido para nós e a gente fica, claro que isso, mas claro, né? A gente começa a se dar conta de coisas que outras pessoas enxergam. E o Zé Alberto foi uma ponte, como a gente escreveu ali. Achei ele bárbaro. Ele conseguiu, com o saber dele do campo, ele soube colocar bem os problemas que acontecem nessa questão de comunicação, né? Até o lado da empresa de jornalismo que ele trabalha, eu achei muito legal. Mas, olhando o episódio, eu não vi os patrocinadores, sabe? Eu não vi o momento dos patrocinadores. Será que ficou para o fim? Eu não Teve. Então tá. Eu não me lembro. Mas é bom, né? É bom viajar ouvindo os agronautas, sabe? Mas, Leonardo, tu falou da fitosa, Leonardo, nós temos um problema, né? Porque as empresas que faziam, as fábricas fecharam. Se chega a ter que retomar a questão da vacinação, que não vai ser preciso, mas na América Latina, por exemplo, da Merck, fecharam.
Vamos ter que importar, sei lá, do Uruguai. Pior. Complicado. Mas não há de vir. Não há de É de vir. ver. Não. Bom, pessoal, Acho acho que que é é isso isso. aí. O nosso comandante, Depois Abandonou. nosso comandante Abandona. foi cuidar das suas responsabilidades como mestre. Eu queria explicar isso E aí, Léo. Vamos vai, explicar aí, Léo. Vamos lá, cada um explicar um pouco. Nós gravamos esses episódios sempre das 6 às 7 da manhã, né? E a gente procurou trazer sempre para segunda-feira, porque é um dia que todo mundo está perto do sinal. Nem é de casa, é perto de um sinal bom, segunda-feira de manhã. Então a gente trouxe para ter mais, inclusive, mais pessoas participando dos agronautas. E deu certo. Só que bateu justamente em algum compromisso de um servidor público que tem que às 7h30 estar lá começando a dar aula. Então, é uma pena, a gente perde então o finaleira do nosso coordenador, né, o mestre Ricardo. E o Veloso tentou participar e não Sem conseguiu por sinal. causa do sinal da internet. Então, são É uma coisas pena que porque Acontece. o é uma Veloso, pena. essa parte comercial aí, ele está acompanhando muito isso aí, né? Ele tem, inclusive, ele é um articulista de revista e tal, e eu sinto também pena, além do Veloso, né, que a gente fica dando palpite aqui, inventando assunto. Não é, não, mas tá tudo bem. Mas nesse episódio, a gente deveria ter convidado o nosso ex-agronauta, Roberto Gresseler, porque ele, semanalmente, ele faz um comentário. E eu tive com ele agora em Londrina. E eu disse, vamos jantar junto? Vamos jantar aí? Passa um pouquinho do que tu anda falando nesse primeiro trimestre aí, para mim levar para os agronautas. Mas aí a janta se tornou bebeu muito vinho, eu já não me lembro mais nada do que a gente conversou. Mas nada que ele Entendeu? falou. Então, mas o cara, ele é uma pessoa que pode colaborar bastante nessas horas. Eu duvido que ele se negue a participar quando convidado por uma análise assim, mais de tendência de preço, do que aconteceu e do que vai acontecer. Tanta gente gosta de Exato. ouvir, Boa né? ideia, Caju. É. Boa ideia, Eu Caju. tenho uma dica, agora eu lembrei, eu olhei pro lado aqui que eu tinha separado. Eu pensei até que o Caju ia comentar de Londrina, e eu quero dar uma dica de um livro que eu ganhei um dia que eu fui num evento aí em Londrina, aí no Ney Braga mesmo, Caju, no parque, que eu fui, e o pessoal na verdade, o autor desse livro aqui, ó, o Domingos, ele me presenteou com esse livro até autografado aqui, muito bom, que o tema do livro, a temática, é justamente a entrada dos zebuínos no Brasil, principalmente ali em legal. Londrina. Esse Garcia? senhor aqui, o Celso Garcia, exato, é a história dele, é quase como uma biografia, mas ele vai contando a entrada dos animais e toda a questão de importação. É muito legal. Até lembrei do Caju, acho que o Caju vai gostar bastante desse Vou livro gostar. aqui. História, assim, Aliás, sabe? Toda a história do os Brasil. livros que eu demonstro interesse, não sei porque eu ganho de presente da Lívia, ela me manda uns presentinhos assim, de vez em quando. É muito bom. Escuta. Tá mimoso, hein? Tá Eu mimoso. também quero, Lívia. Falando... Também Eu só quero. tenho esse. É que eu demonstrei um grande amor pela leitura e vocês não. Vocês dizendo, eu não consigo me concentrar, eu não leio, eu leio. Pronto, e eu tive agora, né, me restabelecendo de cirurgia, fiquei muito tempo paradão aí, então tive que ler também. Então a Lívia ficou compadecida a mim e me mandou um livro. Bom, mas falando em Londrina, gente, o que eu queria dizer para vocês que é uma coisa incrível, uma baita feira, uma feira assim, talvez com espaço de área, 1/3 da Expo Inter, mas com gente equivalente, assim, de tantas pessoas. E o domínio absoluto, assim, em termos de animais, da raça zebuína. Aí que tu enxergas. A gente conseguiu um galpão que coube 40 animais. E não tinha, eles nos deram esse galpão justamente porque no ano que vem nós vamos fazer um evento sem a presença zebuína, porque não cabe tudo. O zebu toma conta do parque. É impressionante. Todas as dependências estão cheias de animais brancos, certo? Seja qual a raça zebuína. Então a gente conseguiu uma
digamos, um galpão onde a gente dividiu no meio, para você ter uma ideia, com gradis, assim, fizemos baias, botamos animais rústicos, fizemos julgamento de rústico. E na outra metade, os animais ficaram assim na argola presos, certo? Então tivemos 2 tipos de julgamento, foi uma improvisação, mas a gente precisava fazer com que os nossos sócios, criadores, percebesse como é importante aquele lugar lá, como é bonito o parque, como as instalações são tudo bem organizadas e tal, entendeu? E aí, um dia de noite, vejam só, nós mostramos um vídeo, e a Yara me cobra, que o brasileiro tem que mostrar para os gringos coisas traduzidas. E nós fizemos um vídeo de 2 minutos e meio, 3 minutos, todo em inglês. Inclusive, foi feito um verso em inglês, mostrando que aqui no Brasil não tem só futebol e praia, etc., mas venha também conhecer um pouco do agronegócio, né? Ver, inclusive, a pecuária com brangos no fundo, né? Com um pano de fundo, como eu falei. Legal. Então, Me manda depois, Caju, para mandar. esse vídeo foi então feito, foi lançado lá nos Estados Unidos, na feira de Houston, e agora foi feito então o lançamento brasileiro nacional do Congresso lá em Londrina. Tá? Olha, tinha 140 pessoas no auditório e todo mundo aplaudiu assim, e se emocionaram com o recado. Que um legal. Recado que não, como eu disse, não é só de brangos, a gente quer vender algo mais, né? Então deu certo. Sim. Espero agora a gente em Uruguaiana, né? Em Uruguaiana nós vamos passar também esse vídeo. E depois, gente, depois do vídeo, depois que todo mundo falou, tal, da entrevista, tarará, vamos para o pavilhão lá do Brangos, aonde na volta a gente fez a céu aberto um assadito, que a gente chama, com originação, carne Brangos indo do criatório da Guapiara, separou os animais, foram abatidos, vieram direto, entrecô e assado de tira, servido lá com bebida à vontade, um ponto mais movimentado da feira. Daqui a pouco chega lá o prefeito, tá? E conversa, eu já comprei 20 touros brancos, porque na fazenda lá, eu disse, meu Deus do céu, estamos em casa. Tá? Aí o cara me deu ainda existe isso, me deu aqueles cartãozinhos, sabe? De visita, que chama, né? Né? Cartãozinho de visita. Sim, e visita. agora eu guardo ele dentro da minha carteira, prefeito de Londrina. O cara tem 38 anos, 38 anos, hein, cara? Que é categoria? Mas que bom, gente nova na política, né, Caju? É bonito ele, Caju, para tu guardar assim na carteira. Eu não vou falar sobre isso aí, porque qualquer bobagem, existe uma lacração por parte do grande público. Então vamos ficar assim, Léo, o silêncio, ficar em silêncio. Não vai ter Silêncio é uma recorte, resposta. não te preocupe, não te Silêncio é preocupe. uma resposta, né, Caju? Já diziam. Oi, Yara. Lívia, uma dica que eu queria dar, eu não sei se vocês têm aquele aplicativo Go Read, o Caju que gosta de ler. Go Read é aquele das revistas, Caju, não sei se tu já teve. É um aplicativo que tem todas as revistas, Veja, todas que vocês possam imaginar, Exame, Negócios, Dinheiro Rural. Agora, quem tem conta da Vivo, está disponível de graça. Então, assim, a assinatura da Veja, eu assino a Veja, né? A Veja tá R$50 por mês a assinatura da Veja, que tá bem carinha, diga-se de passagem. No Go Read, tu tem acesso, tu faz um download e tem todas as revistas. Então, assim, quem tem Vivo tem acesso grátis. E tem Dinheiro Rural, tem agora não me lembro qual é, a Granja não, a outra rural, que agora não me... Globo Rural, tem Que legal. várias, são mais de 80 revistas, Eu vale a pena. assino a Turma da Mônica e o Batman, os super-heróis. Tá, essas não tem, Caju, essa não vai dar, não. Ó, Mas não é de vou conseguir. graça. Ótimo. Dá essa dica para os nossos ouvintes. Go Read. Vou botar aqui. Léo, alguma dica? Não, hoje tô sem dicas. Tá bom. Então tá, pessoal. Então tá bem. Um beijo bem grande, boa E semana. eu vou dar uma dica. Eles já estão indo embora. Tá bem. Não diz. Vamos assistir o Congresso Mundial da Raça Braford. Está sendo feito um trabalho muito grande. Isso aí representa muito da pecuária do gaúcha, né? O que estão fazendo. É muito bom. A raça Braford cresceu muito aqui no estado e talvez seja ela e a Brangos as mais criadas. E eu acho que vale a pena ver o trabalho de melhoramento desses produtores. Tá bom? Ótimo. Boa dica, Caju. Então tá bem. Abração. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau.